Olá, eu sou Cássia Maria Bezerra do Nascimento, coordenadora do 7º Seminário de Pesquisa em Linguagem e Literatura, do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Amazonas. O seminário é coordenado por mim e pela professora Marta Monteiro. Estou hoje aqui como cerimonialista da mesa 6 de estudos literários. É uma mesa importante para debatermos, para conhecermos as pesquisas que acontecem no programa de pós-graduação em letras. Teremos a apresentação de 2 mestrandos e temos a participação de um professor convidado. Eu vou fazer a apresentação do professor convidado. Em seguida, cada mestrando vai fazer a sua apresentação. Vocês vão conhecê-los, conhecer o que eles trabalham de pesquisa, de método em suas pesquisas, e depois o professor Alisson Leão debaterá com eles. Destaco a nossa condição especial dessas apresentações, estão sendo virtuais, estão sendo gravadas, em virtude do cenário de pandemia que foi iniciado no final de 2019, no Brasil, no início de 2020, estamos sem atividades presenciais, no momento sofremos com a perda de muitos colegas, estamos com mestrandos, que inclusive deveriam estar aqui no trabalho de cerimonial também, mas doentes, é uma situação muito grave, a gente tem que acompanhar tudo isso, um lamento que eu faço, e mantemos as atividades acadêmicas, né? Estamos com as atividades acadêmicas apesar de tudo isso. Nossa formação não para, nossas atividades não param. Agradeço, então, a presença do professor convidado, professor Alisson Leão, dos mestrandos e de quem acessou para acompanhar a gravação da mesa. Farei a leitura, então, do currículo do nosso professor convidado. O professor Alisson Leão é doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, professor associado da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, atuando no curso de licenciatura em Letras, Literatura Brasileira e Teoria da Literatura, e no programa de pós-graduação em Letras e Artes, da UEA. Foi professor da Educação Básica por 15 anos, colidera o grupo de pesquisa Investigações sobre Memória Cultural em Artes e Literatura, Memocult, que atua nas linhas de pesquisa arquivo, memória, interpretação e teoria crítica e processos de criação do PPGLA, dirige a segunda oficina Laboratório Editorial, selo da editora UEA, além de desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre arquivos literários na Amazônia e processos de criação de artistas amazônicos, sempre em perspectiva comparativista. É autor de Amazonas, Natureza e Ficção, de 2011, coautor de Amazônia, Literatura e Cultura, da editora UEA, de 2012, e O Mostrador da Derrota, Estudos sobre a Ficção e o Teatro de Márcio Souza, de 2013. Também é escritor e autor de Jardim de Silêncios e O Amor Está no Ar, livros de contos. Agora fiquei curiosa pelo livro. Fiz então a apresentação do professor Alisson Leão, que após a fala dos nossos 2 colegas mestrandos, vai fazer vai realizar o debate. Vou iniciar, então, o debate com a apresentação do mestrando do PPGL, João Paulo Cardoso Alves. Deixo que ele se apresente um pouco mais, e melhor, do que qualquer tentativa minha. Obrigado, professora. Primeiramente, gostaria de desejar bom dia a todos, né? É muito bom poder realizar essa apresentação mesmo que dessa forma, né? Nós tivemos vários contratempos ao longo do ano passado, mas estamos aqui. E é muito válida a iniciativa nesse momento, principalmente. Bem, eu sou o João Alves, né?
Eu sou mestrando do PPGL, orientando do professor Gabriel Albuquerque. Eu desenvolvo uma pesquisa sobre o poema Fausto, de Fernando Pessoa, numa tentativa de compreender os processos de produção, de escrita, né, de criação desse poema, bem como os processos de edição e de recepção dessa obra, e tendo em vista os problemas que ela apresenta dentro daquilo que eu trago aqui hoje para apresentar sobre a obra literária inacabada ou fragmentada, né, fragmentária. E é esse o título do meu texto, o texto que eu escrevi destinado à publicação do programa, né, do programa de pós-graduação em letras, do livro sobre metodologia da pesquisa. E o título do meu texto é Aproximações metodológicas ao texto literário inacabado e fragmentado. Eu parto do princípio de que quando nós pensamos em literatura, geralmente, o senso comum, quando pensa em literatura, nós acionamos ao menos três conceitos ou três instâncias que atuam para a constituição disso que nós chamamos a literatura. Esses conceitos ou esses polos, digamos assim, são, claro, o autor, a obra e o leitor. E, comumente, nós acreditamos a essas instâncias, nós as pensamos como instâncias unitárias e plenamente acabadas, ou seja, o autor possui pleno domínio sobre aquilo que escreve, ele é uma onisciência criativa, não deixa escapar nada, que tem domínio sobre o resultado daquilo que é publicado sob o seu nome. A obra, consequentemente, é um produto dessa onisciência autoral, dessa intenção autoral que não falha, e o leitor, consequentemente, isso aqui pensando, deixo claro mais uma vez, no senso comum, quando se pensa em literatura, o leitor também acaba sendo compreendido como essa subjetividade fechada, não é? Bem, essa observação primeira é importante para pensarmos o modo como aquilo que nós entendemos sobre literatura, o que seja a literatura, é fundamental para os resultados daquilo que a gente produz academicamente a respeito da literatura, né? Ou seja, uma compreensão do que seja a literatura, ela é fundamental e ela tem repercussões naquilo que a gente desenvolve como objeto de conhecimento, ou seja, a produção de conhecimento dentro dos estudos literários. Bem, e a minha intervenção aqui se restringe basicamente, ou se foca sobre o conceito de obra, não é? E no meu texto eu trago uma citação de um dicionário de termos literários que diz: considera-se obra uma composição unitária que pode ou não fazer parte de um conjunto mais alargado, no qual constituirá um volume. Uma obra pode compreender apenas um texto apenas, desculpe, coeso e unitário, ou um conjunto organizado de produções textuais. Consequentemente, a sua extensão é variável, aspecto este que se prende com as próprias intenções do autor. Pois bem, aqui fica claro essa compreensão que acaba por infiltrar até mesmo a produção, o saber acadêmico sobre a literatura da obra como essa composição unitária, fechada, coesa, e um conjunto organizado de texto que é dirigido pelas intenções do autor, não é? Por essa consciência que harmoniza ou que domina a produção textual. A minha proposta é que nós pensemos exatamente em direção contrária, nos livrando dessa concepção
de um autor onisciente e, consequentemente, onisciente e onipotente, até diríamos, e consequentemente, de uma obra una e coesa e plenamente acabada. Como diria Deleuze, é uma citação que eu trago, a literatura está antes do lado do informe ou do inacabamento. Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. E se nós abandonarmos essa pretensão da qual eu falei, de uma obra acabada e de um autor também livre de rasuras, livre de contingências, nós podemos dar ao nosso estudo da literatura um caráter mais atento à sua produção, ao seu instante de produção, de circulação e de recepção. E, para isso, para lidar com obras literárias fragmentadas, é primeiro preciso levar em conta três conceitos do que seja o fragmento, três acepções possíveis do que seja o fragmento. Primeiro, o fragmento pode ser um texto em cuja transmissão partes suas se perderam, como, por exemplo, os fragmentos dos pré-socráticos ou os fragmentos de Safo, ou seja, ao longo da transmissão textual, de cópia em cópia, trechos foram perdidos. Muitas vezes esses textos não foram originalmente produzidos de forma escrita, muitas vezes eles foram produzidos de forma oral e depois copiados e copiados e copiados, etc. E nesse processo partes suas se perderam. A outra acepção possível é a do fragmento romântico, que não implica necessariamente, não implica, na verdade, uma ruptura do texto, mas sim um excesso de concisão dentro do projeto romântico, sustentado principalmente pelos românticos alemães do primeiro romantismo, de um fragmento como aquela unidade textual capaz de reunir o máximo de poesia ou de filosofia. E a terceira acepção, que é a que me interessa aqui, tendo em vista a obra que eu pesquiso, é o fragmento como um texto cuja conclusão o autor não pôde levar a cabo, né? Um texto que ficou inacabado. Mas ele não é um inacabamento como, por exemplo, aqui para dar um exemplo, dentro da tradição dos textos fáusticos, há um poema do Paul Valéry, que ele escreveu pouco antes de morrer e não concluiu, né? Então é um texto inacabado, mas não é um texto necessariamente fragmentário como é o Fausto do Fernando Pessoa. É um texto que ele escreveu ao longo da vida, de mais ou menos 1908 ou 1909, não se sabe bem, até 1935, o ano da morte dele. E é um texto que ele planejou, ele escreveu projetos de escrita para o livro, que seria, a princípio, um poema dramático, mas não concluiu. Na verdade, não há drama, o poema ficou, na verdade, como um conjunto de fragmentos que podem também ser entendidos aí dentro do livro, em várias acepções, como trechos inconclusos, um verso, dois versos, ou os poemas em si que não foram finalizados, ou ainda versos fragmentários dentro de poemas acabados, ou semi-acabados. E, enfim, metodologicamente, para lidar com esse problema textual, que é um livro dessa natureza, que é uma obra dessa natureza, eu dialogo com a crítica genética, principalmente no primeiro capítulo da minha pesquisa, da minha dissertação, tendo em vista que a crítica genética busca lidar com o processo de criação textual, tendo em vista os testemunhos da escrita, ou seja, os manuscritos
E a crítica genética ela se diferencia de outras abordagens a documentos escritos que já existiam antes, como a filologia, por exemplo, que buscava uma origem textual dentro desse processo de transmissão de textos antigos, né, anteriores a aquilo que nós chamamos de modernidade, em que os textos eram transmitidos por cópias e alterações, perdas enfim, o texto sofria perdas, sofria alterações ao longo desse processo de transmissão, e a filologia buscava restituir esse texto a uma origem, tendo em vista essa concepção de um autor plenamente onisciente sobre a sua produção. A crítica genética, por outro lado, tem em suas mãos, muitas vezes, e na verdade é o seu requisito básico, ter em mãos os testemunhos do escritor, ou seja, os manuscritos daquela produção textual, como é o caso de Fernando Pessoa, que deixou na sua famosa arca de inéditos uma quantidade de manuscritos enorme. E esses manuscritos se dividem não apenas em manuscritos no sentido literal, ou seja, escritos à mão, mas também datiloscritos e documentos mistos, né, datiloscritos e manuscritos. Bem, não sei se eu estou seguindo uma linha muito clara, mas uma das contribuições muito importantes para o estudo da crítica genética é o trabalho com os arquivos, e tendo em vista, por exemplo, no caso de Fernando Pessoa, que é o que aqui me interessa mais, a obra dele, esse conjunto de manuscritos que ele deixou foi, na década de 80, vendido pela família para o governo português, que instituiu a sua guarda na Biblioteca Nacional de Portugal, e desde então se institucionalizou a pesquisa tendo como fonte esses manuscritos, não que já não houvesse antes. A publicação de manuscritos de Fernando Pessoa se deu anteriormente, inclusive o Fausto tem a sua primeira publicação em 1952, e os arquivos, eles são importantes para a gente compreender esse processo de pesquisa e também de publicação dos manuscritos, porque há em jogo aquilo que o Derrida chama de poder arcôntico, ou seja, há uma institucionalização da guarda desses manuscritos a sujeitos e instituições, no caso de Fernando Pessoa, Biblioteca Nacional, que diz aquilo que são os manuscritos em última instância e guarda e permite o seu acesso a poucos indivíduos. Claro que a gente tem que compreender que há uma importância material desses pedaços de papel, não é? Um valor também econômico muito alto. E, pois bem, voltando ao início, quando eu falava da necessidade de se pensar a obra na contramão de uma concepção unitária, o Fausto nos obriga a isso, não é? São, como eu falei, inúmeros fragmentos editados até agora em 4 edições impressas, a primeira de 1952, a segunda de 1986 e a terceira de 1988 e a última de 2018. Cada uma dessas edições propõe uma leitura diferente do texto. A primeira edição agrupa os fragmentos de acordo com eixos temáticos elaborados pelo editor,
não são temas que o Fernando Pessoa deixou preparados para uma organização do livro. A segunda edição, por sua vez, já propõe restituir esse conjunto textual à primeira intenção, ou pelo menos a intenção mais visível que nós temos da criação do livro, que é dar a ele um tratamento dramático, seria um poema dramático. A terceira edição vai além nesse propósito, mas guarda diferenças muito grandes em relação à segunda edição na distribuição, na organização dos fragmentos e também, muitas vezes, no estabelecimento de texto. E a quarta edição subverte todas as outras ao propor uma leitura do livro, dos poemas, dos fragmentos, como dentro de uma cronologia da escrita, observada pelo editor, com base nos documentos, com base nos manuscritos, e numa possível cronologia, tendo em vista os suportes de escrita, ou seja, os papéis nos quais a pessoa escrevia, que são possíveis de ser identificados devido ao seu trabalho em escritórios de Lisboa ao longo da vida. E muitas vezes ele escrevia em papéis timbrados dos escritórios, das empresas, dentre outras técnicas de datação desses manuscritos, como mesmo a tinta da máquina de escrever, o lápis, a caneta, a tinta da caneta, e por aí vai. E, bem, nós temos então aqui um índice dessa dificuldade que nos apresenta o texto fragmentário, que, no entanto, é propulsor, é potente em possibilidades de leitura. Ao invés de considerarmos o Fausto como um livro falhado, um livro que a pessoa não conseguiu escrever, não terminou porque não pôde dar conta do seu projeto, nós temos, então, um livro que se desdobra numa possibilidade muito grande de leituras. Inclusive, há uma edição digital, lançada também em 2018, coordenada pelo mesmo editor da edição impressa do mesmo ano, Carlos Pitella, e pelo Jerônimo Pizarro, que propõe uma leitura do livro, do poema, com base nos documentos, ou seja, nós podemos abrir o texto transcrito, abrir o manuscrito em facsímile. É uma proposta de leitura do texto como arquivo também. Eu não abordo essa edição na minha dissertação, porque ela enfim, já ultrapassaria os limites da minha pesquisa. Mas, enfim, para concluir, eu vou citar uma possibilidade de abordagem desse problema dos textos fragmentários, que eu trago no meu texto, inclusive, sobre a descontinuidade como um método, ou seja, os autores Roberto Zular e Cláudia Pino, eles propõem um diálogo com a arqueologia de Foucault, que busca, nas descontinuidades da história, uma maneira de ler a história, ou seja, não exigir da história uma continuidade, como já se exigiu, uma teleologia, mas sim observar nela as descontinuidades como uma possibilidade de compreensão dos processos históricos. E esse método de análise histórica, de pensamento histórico, é trazida para o campo da crítica genética pelos autores, e é uma proposta de leitura que eu não desenvolvo também na minha pesquisa, porque eu escrevi esse texto antes da minha qualificação e antes de desdobramentos que houve depois, mas é
uma possibilidade de leitura que é fecunda e pode ser melhor explorada por aqueles que buscam lidar com textos também inacabados, fragmentários, como é o caso da minha pesquisa. Eu vou encerrar aqui e aguardar o debate. O professor lê o texto e eu acho que a gente pode conversar melhor depois. Agradeço. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada mesmo. Vamos agora, então, de modo mais imediato, né, a fala da Alaí, para que depois o professor possa debater as duas apresentações. Obrigada, João. Então, bom dia a todos. Quero agradecer aí ao professor Elison Leão por participar desse debate, onde eu vou falar sobre literatura e cinema. Eu sou professora da SEDUC, eu sou mestranda aí de PPGL, né? E esse trabalho que eu vou mostrar aqui foi sugerido pela professora Cássia no segundo semestre de 2019, para que cada mestrando criasse uma metodologia, que ele trabalhasse na pesquisa que ele estaria desenvolvendo e que esse suporte ficasse também para futuros pesquisadores. Então, aí eu começo aí, literatura e cinema, uma metodologia investigativa da simbologia presente nos contos de fada e em suas versões fílmicas. Então, os meus objetivos seriam criar uma metodologia para verificar a presença da simbologia dos contos de fada em suas versões fílmicas e acionar um suporte para ser utilizado como instrumento na análise de um texto-fonte e suas respectivas versões fílmicas. Vou mostrar os meus 6 procedimentos. O primeiro deles seria a seleção de um texto-fonte. Quando se fala em texto-fonte, tem que se saber que ele tem 3 categorias, primária, secundária e terciária. A primária seria da criação do autor sem interferência nenhuma. Eu coloco como exemplo os contos tradicionais que eram contados por homens, mulheres e crianças na tradição oral. A segunda fonte seria secundária, que eu mostro como exemplo a compilação dos Greens. Os Greens saíram à procura desses contos, eles ouviam e eles tomavam nota, mas eles faziam aí as suas interpretações, apropriações e recriações, e por isso ganhava o caráter de um texto-fonte secundário. O texto-fonte terciário, com fonte terciária, seria um roteiro de filme, que no roteiro de filme ele ganha na sua construção comentários, análises e críticas. Então, o meu segundo procedimento seria fazer a seleção dos textos que você vai fazer essa verificação, né, essa presença simbólica no texto. O meu texto-fonte seria o dos Greens, de 1812, e para fazer essa verificação da presença da simbologia, seria a Branca de Neve, de 1937, que foi uma produção dos estúdios Walt Disney, e a Branca de Neve e o Caçador, que foi uma produção fílmica com a direção do Rupert Sanders. O terceiro procedimento seria acionar aí a seleção dos teóricos. Os meus teóricos aí ficaram Nelly Novaes Coelho, que é especialista em literatura infanto-juvenil, aliás, doutora em literatura infanto-juvenil. A Maria Tatá também, que ela fez uma coletânea dos contos dos mais renomados autores dos contos tradicionais, entre eles o Green, temos aí o Charles Perrault e o Joseph Jacobs e também o Christian Andersen. O terceiro teórico seria a Tânia Carvalhal, que ela vai trazer a contribuição da literatura comparada. E o quarto seria o Todorov, que é estruturalista, o quinto, Proper, folclorista, e o próximo é o Bruno Bettenheim, psicanalista. O quarto procedimento seria selecionar os símbolos. Eu, dos Irmãos dos Green, selecionei 8, do Estúdio Disney 4 e da releitura fílmica do Rupert Sanders, eu selecionei 5. Mas aí, nesse caso, tem 4 símbolos que eles ficam permanentes nessas 3 versões, que é o espelho mágico, a floresta negra, o beijo e a maçã envenenada. Então, essa aí seria a minha seleção de livros, mas isso aí fica a cargo de cada pesquisador. Isso aí só para ilustrar mesmo. Desses 2 últimos fotogramas, eu trago a figura da Branca de Neve, sendo também tragada pela floresta. Isso aí, eu vou falar mais adiante da teoria
psicanalista, então a teoria psicanalista diz que esses elementos de sonhos, esses fenômenos psicológicos que as pessoas têm, né, elas são aí colocadas dentro dos contos de fadas. Então, esse aqui, eu trago essa simbologia da maçã dentro do Walt Disney. Você pode observar que nos 5 primeiros fotogramas, a maçã ela vai assim de uma simbologia que mostra uma coisa mórbida, que é a morte, que é a caveira, e que ela vai se colocando na maçã até surgir a imagem de uma maçã que transfigura aí o desejo. E foi essa maçã viçosa, cheia de vida, que fez que Branca de Neve se rendesse, né, e fosse assim tomada pelo desejo de um amor eterno, porque ela queria um amor eterno dentro da versão do Walt Disney. O jogo de fotogramas abaixo é do Rupert Sanders. Então, ele traz aí, ao contrário do Walt Disney, ele traz uma maçã viçosa que seduz a Branca de Neve e que é jogada ao chão, e essa maçã ela se decompõe. Ou seja, esse jogo de fotograma do Walt Disney e do Rupert Sanders, eles mostram aí uma troca, né? O primeiro vai da morte para o desejo, para a vida, e o segundo vai da vida para o declínio. Então, para se trabalhar com a investigação dos símbolos dentro dos contos, eu trago aí a teoria do estruturalismo, né, que diz que a obra literária como um todo orgânico relaciona-se internamente com suas partes, podendo sofrer alterações, supressões ou acréscimos, e mediante a essas interferências possibilita a criação de uma outra coisa, que busca explicação por suas particularidades nas relações com seus elementos construtivos. Em nos dá essa informação em Todorov, e o estruturalismo tinha como finalidade criar uma poética, e entenda-se poética aí como uma criação ou uma composição de obras, que sempre houvesse uma constante, né? Ou seja, haveria um agente e haveria um predicado. Eu coloquei essa frase aí, ó. Alguém levou alguém, para outro lugar. Ou seja, isso aí seria a constante de dentro de um conto de fadas, de uma narrativa de conto de fadas. Eles podem mudar os seus elementos constituintes? Podem. Vai ficar a mesma sequência, né? Então, essa aí é a proposta do estruturalismo. Dentro da semiótica, que seria a segunda teoria a ser trabalhada para a investigação de símbolos, ela é o estudo da construção de significados, que gera uma comunicação. Essa comunicação será descritiva, explicativa e imanente, ou seja, assim como o estruturalismo também vai recorrer internamente dentro do texto. Essa comunicação, ela proporciona instrumentos para uma análise, né, do uso dos significados que se apresentam na obra. O conceito do Peirce como a corrente peirciana, ele diz que ela é composta por uma tríade, né? Essa tríade, o primeiro ponto é o ícone. O ícone ele é uma relação de semelhança, e essa semelhança ela não requer assim um conhecimento, né? Por exemplo, eu coloco como exemplo de ícone a personagem criada para o Walt Disney, ele foi criada por Green Natwick. Quando você pensa em ícone de Branca de Neve, é essa imagem que fica. Por mais que a Branca de Neve tenha tido outras ilustrações, mas o ícone dela é universal, que aonde quer que se fale de Branca de Neve, é essa moça do vestido, da saia amarela, do corpete azul e etc. Então, o índice seria a relação de contiguidade, que seria isso, consiste na associação de uma coisa à outra. Quando eu falo em lobo dentro dos contos de fada, automaticamente quem conhece as histórias diz, o lobo é referência do Chapeuzinho Vermelho, o lobo é referência dos Três Porquinhos. Então, esse índice seria assim uma associação de lembrar, como se diz, onde a fumaça há fogo, né? Aí o símbolo, que é o terceiro dessa tríade aí da corrente peirciana, ele diz que o símbolo tem uma relação cultural e é arbitrário. Então, para se compreender um símbolo, é necessário
aprender o que ele significa. Esse aí, gente, é um cartoon que eu achei em Devaneios ao Oriente, né, que é do Pedro Coimbra, ele que é o coordenador desse cartoon. Então, aí, só para você ter a ideia de símbolo, de como ele tem a necessidade de você conhecer algo a mais para saber quem é. Você vê aí um garçom, você vê uma maçã que ele está servindo aos comensais, e nessa reunião de pessoas, você vê aí personagens da mitologia, você vê personagens lendários, personagens da história religiosa, você vê personagens dos contos de fadas, e você vê dois personagens aí, e eles fazem parte do histórico mundial. Então, o Guilherme Tell e o filho são lendários. O Zeus e a Hera são mitológicos. A serpente, Adão e Eva fazem parte da história religiosa. Branca de Neve e a Bruxa são de contos de fadas, e o Isaac Newton e o Steve Jobs são figuras que realmente tiveram o seu espaço dentro da história. O Isaac Newton foi o físico que fez a experiência, descobriu a lei da gravidade, e o Steve Jobs foi o que usou o símbolo da maçã como sendo aquele que todos têm direito a um pedaço, que é a Apple, né? Então, para você ter a ideia de que para se saber e para conseguir ganhar o significado de símbolo, você tem que saber do que se trata. Então, aí, falando da crítica psicanalista, ela diz que ela busca na narrativa, por meio do simbolismo presente no texto literário, a causa do comportamento humano. Pode ser ingenuidade, a desobediência, a maldade, né? A ingenuidade. Aí, geralmente, as princesas dos contos de fadas são ingênuas, né? A desobediência cabe aí, dentro dos contos de fadas, para Chapeuzinho Vermelho, e a maldade para a bruxa ou então para a madrasta, né? E a investigação da estrutura de fenômenos individuais e sociais auxilia na compreensão da simbologia presente na obra literária. Significa isso aí. Que não vai, esses fenômenos individuais e sociais são as doenças psíquicas que os indivíduos ou nascem com ela ou desenvolvem após um trauma, né? O inconsciente e a linguagem simbólica é manifestada pelo autor. Não existe psicanálise dentro do texto, e sim uma aplicação aos seus conceitos da literatura. Aí eu trago ali, olha, Branca de Neve, quando ela se perde na floresta, ela passa por um fenômeno psíquico de abandono e medo. Mas o autor não quis escrever isso, ele simplesmente escreveu a história e se deu esse fato. A crítica psicanalítica é que foi lá na literatura e desvendou isso aí, né? E temos ali um terceiro ponto, que é o objetivo da relação literatura versus psicanálise, é verificar a produção artística que passa pela técnica da elaboração do discurso e pela realidade subjetiva do autor. Na mesma corrente ali, o autor, quando ele escreve, ele não vai criar o personagem com todas as características já para alguém desvendar que ele tem ali um distúrbio mental, né? A madrasta, quando descobre que Branca de Neve é mais bela, ela entra no estado psíquico de inveja e ciúme e trama a morte da sua enteada. Os métodos que serão utilizados aí para essa investigação seria a literatura comparada, né, que é a análise entre dois textos, que podem ser diferentes autores de gêneros, né? E, segundo Carvalhal, comparar um procedimento que faz parte da estrutura do pensamento humano da organização cultural. Um procedimento também para análise, para fazer essa comparação, eu tirei de duas autoras que elas foram mestrandas em 2017, da UFAM. Então, elas estabeleceram aí 3 procedimentos, que seria estabelecer os elementos remanescentes, que seriam isso, aquilo que quando você faz análise dos textos, né, você vê o que ficou, né, o que permaneceu no texto. Estabelecer os elementos modificados e estabelecer os elementos adicionados. E as pesquisas da fortuna crítica e da análise dos fotogramas também irão compor os métodos.
A metodologia pode ser usada aqui na observação dessas variações que ocorreram, né, em relação a essas mudanças, e ver as ações dos personagens, né, nos enredos dos contos e da versão fílmica. Isso aí pode ocorrer no social e no histórico, tá? Fazer as leituras de informações sobre textos e autores que abordem a mesma temática. Isso aí vai te ajudar, né, a reunir maior número de informações para que o trabalho fique mais abrangente e mais aprimorado, né, que se chama, que seria a fortuna crítica. E, por último, selecionar os símbolos que fazem parte do texto-fonte e da versão fílmica. Esses fotogramas é que eles produzem no espectador a ilusão de movimento, é a unidade do filme fotográfico depois processado. Então, eu trouxe esse esquema para apresentar aí no conceito da Nelly Novaes a respeito de mito, arquétipo e símbolo. Ela diz que os mitos e os arquétipos são a matéria-prima para se compreender um símbolo. Então, o mito está ligado ao sagrado e que leva a um conhecimento. Para a ciência, o mito é um fato. Para a religião, ela vai mais pelo questionamento que o indivíduo se faz. A minha origem, o meu destino. E dentro do poema, ele é um desejo expresso pelos sentimentos. Né? O poeta tem sua musa, etc. Eu fiz uma análise lá dentro do A Branca de Neve e o Caçador, e eu descobri o mito da mulher perigosa. Esse mito da mulher perigosa ele tem referência dentro do livro de Gênesis, e ficou conhecido como o mito dos vigilantes. Seria anjos que desejaram as mulheres da terra, vieram até ela, mas antes disso, eles foram advertidos, olha, não vai, que é perigoso. Então, por isso que ficou esse mito, né, da mulher perigosa. Eles vieram até a Terra, copularam com as mulheres, e dessa união surgiram os gigantes, e esses gigantes destruíram a Terra. Nós temos aí os arquétipos, que seriam modelos, seriam atitudes, ideias ou comportamentos, e estão ligados ao humano. Dentro dos contos, ou dentro de um texto literário, ele tem aí o caráter de configuração. Dentro da animação Walt Disney, nós podemos ver a ingenuidade, que é uma atitude, uma característica de toda princesa, né? Ela sempre vem de uma forma bem ingênua. Temos a desobediência, que aí foi cometida tanto pela Branca de Neve quanto o Chapeuzinho Vermelho, e temos a madrasta má, como comportamento. Os símbolos, eles estão aí ligados na condição humana, numa situação que é um acontecimento, né? Os objetos mágicos, seres mágicos. A maior referência de um símbolo é a linguagem, e dentro de um texto literário ele vai fazer a representação. Na condição humana ele vai representar o príncipe, a princesa, o rei, etc. Né? Na situação, ele pode representar uma concepção mágica. Essa concepção mágica ela é sempre encontrada dentro dos contos de fadas. Sempre há uma rainha que, por alguma razão, não pode conceber, e ela sempre pede ou a natureza ou a um ser mágico. Aí temos os objetos mágicos, que seria o espelho, a maçã. A gente pode acrescentar aí o sapatinho de cristal, a carruagem, a rosa da Bela e a Fera, e etc. Né? E temos os seres mágicos, que dentro dos contos de fadas seriam as fadas, bruxas e os ogros, duendes. Para encerrar aí, a Nelly Novaes ela faz uma diferenciação do que seria contos de fada e do que seria contos maravilhosos. Dentro dos contos de fada, eles têm a origem, né, na cultura céltica, e desenvolve uma problemática existencial, ou seja, o indivíduo está à procura de um amor, de um par ideal, de uma união, de um encontro. Geralmente, as princesas se jogam nessa busca aí, né? Branca de Neve, a Cinderela, a Rapunzel, nós temos aí também outras princesas, né? Os contos maravilhosos, eles têm raízes orientais. A problemática dos contos maravilhosos é sempre material, social, né? Então, o indivíduo que é o agente de um conto maravilhoso, ele está sempre à busca aí de riquezas e de poder.
coloco aí como exemplo a Ladinha Lâmpada Maravilhosa e Alibaba e os 40 Ladrões. Então, eu encerro por aqui a apresentação, essas são minhas referências, eu gostaria só de colocar. Como foi um pedido de se criar uma metodologia, né? Eu criei esses 6 processos e incluí o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu espero que tenha contribuído para quem vai atuar na pesquisa dos contos de fadas. Eu agradeço e até mais. Pronto, então, deixa eu retornar. Obrigada, Laí. Eu vou, então, agora passar a palavra ao professor Alisson Leão. Os 2 mestrandos, o professor Alisson, comentaram sobre livro, né, que é uma produção do programa, do PPGL. Não teremos esse livro nesse momento, mas no próximo seminário, acontecerá em maio, as Sairais, nós teremos esse livro com o capítulo produzido pelo João Paulo e com o capítulo produzido pela Alaí. Com essa proposta organizada de método, né? Método de pesquisa a partir de teorias e métodos já existentes. Passo então ao professor Alisson para suas observações e debate com os mestrandos. Fica à vontade, professor. Bom, tá ok. Muito obrigado pelo convite, né? E esse encontro aqui ele representa para mim a retomada, né, das atividades assim nessas plataformas, né, agora em 2021. Essas plataformas foram tão comuns aí no ano passado, né? E a gente iniciou o ano novamente com elas. Acho que foi muito interessante poder ter entrado em contato com esses 2 trabalhos, assim como é interessante, de modo geral, essa iniciativa do programa de vocês, né, de discutir as abordagens dos trabalhos, né, em algum momento, né, do transcorrer das pesquisas. Eu já conhecia o João, né? O João fez uma disciplina lá no PPGLA com a gente, né, como aluno especial, era uma disciplina de processos de criação, então nós tivemos algumas conversas, né, sobre algo que já gravitava em torno desses interesses dele, e estou conhecendo agora a Lair, né? É um prazer, então, reconhecer e conhecer, e bom, inicialmente, pelo que entendi, os trabalhos já passaram por processo de qualificação, né? Mas, enfim, enquanto o trabalho não é finalizado, sempre há uma oportunidade, né, de a gente melhorá-lo. Na verdade, aí, seguindo na esteira da proposta do João, até depois de finalizado, um trabalho ainda pode ser, né, e fatalmente será modificado, porque é um processo muito dinâmico, né, que vai envolver também a recepção de cada um desses trabalhos, dos seus leitores, a sua crítica, né, e as eventuais reformulações, mesmo depois de a gente, né, dar por finalizado, a gente muitas vezes dá volta ao texto, né, como o João comentou aqui, comentou no e-mail também comigo, né, sobre algumas coisas que talvez ele fizesse diferente agora, né, já se trata de uma etapa anterior do trabalho de ambos, na verdade, né. Então, seria um preâmbulo. Eu vou comentar muito brevemente, né, os trabalhos aqui, na ordem da apresentação. Eu vou começar, então, pelo trabalho do João. O trabalho do João sempre eu achei muito interessante. Quando ele participou da nossa disciplina, era uma disciplina de processos de criação, né, e a gente tinha uma unidade em que discutíamos um pouco mais questões pertinentes à crítica genética, né. E o microfone da Laí está ligado, está dando uma reverberação, então, se ela pudesse... Aí, obrigado, Laí. Então, quando a gente abordou naquela altura, em uma unidade, né, a perspectiva da crítica genética, ele ficou muito interessado. O trabalho dele foi um pouco nessa linha, inclusive, né, de um ponto de vista da construção do texto filosófico, que é um campo que a crítica genética tem olhado com cada vez mais interesse, né. O João deve conhecer a Manuscrítica, né, aquela revista especializada em
em crítica genética aqui no Brasil, né? E a Manuscrítica publicou há não muito tempo, né, um número dedicado a isso, aos processos, né, vamos dizer, de criação, né? Esse processo de trabalho nós poderíamos chamar também de criação da ciência, né, do pensamento, né, científico, da filosofia, etc. E o trabalho dele que ele apresentou naquela oportunidade se encontrava com essa vertente, vamos dizer, pelo menos de objeto, né, cada vez mais abraçada, né, pelos estudiosos da crítica genética. A crítica genética ela não tem um corpus, nem mesmo um modus operandi fechado, né? Uma característica dela que logo nos primeiros anos ela terminou de alguma forma aceitando, né, e gostando dessa característica da abertura mesmo. Mas persistem, né, algumas ideias que recebem críticas mesmo dentro dos grupos de estudos da crítica genética. E uma das ideias mais, eu não vou dizer que seja a crítica no sentido de anulação do procedimento, ou da concepção, ou do princípio. Mas essa crítica ela vem sempre acompanhada de uma nova abordagem a partir de novos objetos. Né? Que crítica é essa? É sobre o predomínio do documento, né, no trabalho da crítica genética. Como o João mostra aqui no texto dele, essa vertente crítica, né, que conhecemos como crítica genética, ela surge, bom, nada é por acaso nesses domínios, mas ela surge a partir de um acontecimento, que são dois, na verdade, né, é a chegada do material do Heine, né, a Biblioteca Nacional da França, e 3 anos depois, a chegada do material do Astúrias, à mesma biblioteca. Então, é muito interessante porque o documento, vamos dizer, por exemplo, né, os manuscritos, eles fazem parte da tradição dos arquivos há séculos, né? E o que mudou nesse ponto era a constituição, a necessidade de se constituir uma abordagem que tomasse o manuscrito, por exemplo, né, o manuscrito, como um objeto, vamos dizer, com um potencial de leitura e interpretação do ato criador. Né? Isso contradizia muitos mitos em relação ao processo de criação, a ideia de obra, que é com que o João começa o texto dele, e mesmo em relação ao autor, pelo menos o sentido, vamos dizer assim, pós-romântico, né, do que seria um autor. Mas os objetos já estavam lá, né? A novidade foi essa, foi uma nova abordagem em relação a eles. Tanto que os grupos mais atuantes hoje no CRNS e na França de modo geral, mas com equipes, com pesquisadores de tudo que é país, inclusive do Brasil, atuam muito fortemente dentro de acervos que já estavam constituídos antes, né, como o do Flaubert e o do Proust, que são os dois maiores conjuntos de documentos de indivíduos, né, vamos dizer, em análise, em estudo até hoje, inclusive, pelos pesquisadores da crítica genética lá na França. Mas, assim, de onde vem, né, essa ideia que o João critica, né, e da onde ele vai, a partir dessa crítica, nascer uma nova proposta, uma nova abordagem. É um pouco difícil de saber exatamente, né, de onde vem essa ideia de totalidade da obra, mas a possibilidade, né, de a gente suspeitar de algumas dessas origens, né? Porque a ideia, por exemplo, de a obra ser vamos dizer, aquela forma acabada, né, e dali para frente irredutível e ao mesmo tempo, vamos dizer, fechada para o acréscimo, né? Ela nem diminui nem cresce a partir do ponto em que a partir de algum ponto, vamos dizer assim, porque esse ponto ele também mudou, né? Ao longo da história, por exemplo, da literatura, em que ponto a obra é obra. A partir do século XVIII, principalmente XIX, esse ponto é o ponto de edição, de publicação. Mas antes da imprensa não era isso, por exemplo. Então, em algum momento, um tipo de cultura específico, especialmente no Ocidente, legou à ideia de obra um certo, vamos dizer, uma certa aura
idealista. Isso teve muito a ver com os desdobramentos, né, por exemplo, de uma cultura cristã idealista. E quando isso se encontra com o idealismo de nação, entre o século XVIII e XIX, toda a constituição que se imagina de uma obra passa a ter esse caráter de materialidade e dialeticamente próximo a uma ideia, a um ideal de obra. Então, o que você vê ali é a manifestação, né, concreta, por causa da força do mercado, de uma ideia de obra, vamos dizer assim, genial, própria do romantismo, né, ali constituído por aquele material que nós chamamos, naquela altura, de livro. Né. Por isso se confunde muito livro com obra, até hoje permanece essa confusão, as pessoas usam como sinônimo, né, livro e obra, e, na verdade, nem eram originalmente. Talvez nem sejam ainda, ou nunca, né? Mas como há, vamos dizer, experiências históricas e culturais que antecedem mesmo o cristianismo, ou em alguns casos até convivem com ele, que não tem essa noção de obra, mas onde se infiltra uma noção mais performática de obra, então sempre a noção idealista e materialista, é interessante essa contradição, idealista e materialista de obra, conviveu, né, com outras perspectivas. O que a crítica genética tem feito nesses 50 e poucos anos é buscar esse outro, né, essas outras faces do processo e da noção de obra. Mas, como eu disse no começo, predomina essa noção do documento. Então, parece um pouco contraditório, né? Sempre depende muito da perspectiva que cada pesquisador adota. Mas resta, aparentemente, uma contradição, né? De que a crítica genética, ela desacredita dessa totalidade da obra, um ponto muito positivo, e, no entanto, ela vai buscar uma outra materialidade quando vai atrás do documento de processo, né? Para sustentar essa crítica. Mas há trabalhos e abordagens dentro da crítica genética, entre os quais eu destacaria, como o João trouxe bibliograficamente no texto dele, os trabalhos da Cecília Almeida Salles, que, vamos dizer, inserem um elemento ainda mais, vamos dizer, difuso do que seria o processo de criação. Então, trabalhos, vamos dizer assim, com linguagens que não têm um registro concreto ou escrito, performances de teatro, a arte de rua, ou as poéticas de grupos tradicionais que não têm, né, não primam por um registro que gere um documento, tudo isso tem também recebido o olhar de alguns pesquisadores da crítica genética. Esses trabalhos, eles terminam criticando o próprio estatuto, vamos dizer assim, do registro material para se estudar o processo de criação. Criticando isso, eles terminam, de alguma forma também, recompreendendo a ideia de obra para mais próximo de uma noção de performance. Então, daí, por exemplo, João, que eu sugeriria a você, na minha primeira sugestão, essa é uma sugestão de caráter bibliográfico, seria, eu olho assim para cima porque os livros estão aqui, ó, e aqui, justamente nessa estante da frente, é onde estão os livros de arquivo, crítica genética, etc. Que é o livro da Diana Taylor, chamado O Arquivo e o Repertório. É uma professora norte-americana. Ela estuda principalmente cultura, literatura e artes da América Latina. Então, essa noção, são dois conceitos aí que ela vai, né, pôr em construção e em debate, o conceito de arquivo e o conceito de repertório. Sempre centrando a reflexão dela em como essas noções se constituíram historicamente na América Latina. Né? Ela vai encaminhando assim, um favorecimento, vamos dizer assim, nos vários planos culturais da América Latina, mais a noção de repertório, que é da ordem da performance, do que o arquivo, que é da ordem do documento e da institucionalização. Então, apesar vamos dizer, desse foco geocultural, né, de ser a América Latina, a leitura dela tem ajudado a gente a compreender
processos em que a arte tenha algum tipo de perspectiva performática em qualquer cenário cultural, né? Por isso eu acho que a leitura desse livro pode te ajudar em alguma instância a compreender um pouco essa constituição da obra inacabada, por exemplo, do Fernando Pessoa. Porque, veja, João, muitas vezes, quando o mercado ou a academia, né, que termina, vamos dizer, influenciando e sendo influenciada por certos hábitos do mercado, né, se depara com obras como essas que você mencionou, você vê desde Safo, por exemplo, dos pré-socráticos, né, porque aí, deles chegaram principalmente fragmentos, né, e até esse ponto que você encontra com essa obra do Fernando Pessoa, quando o mercado e a academia se deparam com esse tipo de produção, a perspectiva que a gente mais encontra é de que estamos diante de uma obra, vamos dizer, inacabada, mas esse inacabado tem um sentido de que faltou algo, e não de que o inacabado, ou fragmentário, é o próprio discurso já, né? É o conteúdo da obra, né? Se fortuitamente a obra é inacabada porque um autor morreu subitamente, né? Abandonou durante um tempo, não voltou mais a ela. Na verdade, enquanto a obra está em processo, ela é obra. Então, a sua discussão, o seu trabalho, é uma discussão que metodologicamente ela tem muito, né, a se amparar pela crítica genética, mas tem uma necessidade de sustentação filosófica muito forte, porque o estatuto de inacabado como, vamos dizer, deficiente, é uma herança desse idealismo cristão, que depois vira o idealismo alemão, né? E que sustenta a nossa filosofia em grande parte até hoje, né? E nosso modo de entender a arte, a cultura e a literatura. Uma sugestão também que eu dou a você, João, não sei se você conhece, esse aqui eu encontrei enquanto você estava falando, estava no meio dos livros aqui, esse do Valéry. Já que você mencionou, né, o Valéry lá no texto, eu me recordei aqui no Variedades dele, aqui foi publicado pela Iluminuras, tem uma parte do Variedades que se chama Poética e Estética. E nessa parte tem um ensaio dele chamado Acerca do Cemitério Marinho. O Cemitério Marinho é uma obra dele, né? Então é uma seção, por assim dizer, porque é um ensaio autônomo, né? Só que foi organizado dentro aqui dessa parte, em que ele comenta exatamente isso, como ficou sedutor para ele ao longo dos anos a ideia de não interromper a construção de uma obra e também nunca dá-la por terminada. Então, acho que valeria a pena uma leitura desse ensaio. Isso é um tema recorrente nas reflexões do Valéry, mas aí, como ele está falando de uma obra dele, ele é mais incisivo, então acho que seria interessante para você dar uma olhada. Eu entendo que há uma dificuldade também um desafio no trabalho que você está fazendo, porque você está se pondo, né, contra, acho que, a principal forma de se pensar a obra dos últimos 300 anos, mas acho que a saída é realmente a leitura, né, positiva, como você está fazendo, da ideia do inacabado. A crítica genética que busca, vamos dizer assim, que confronta esse tipo de desafio é uma crítica genética periférica. Você vai encontrar muito pouco disso, por exemplo, lá entre os franceses. Eu acho que a abordagem mais criativa tem sido essa abordagem latino-americana e brasileira também, né? Especialmente, né, derivando desses trabalhos, como o Gesto Inacabado, por exemplo, da Cecília Almeida Salles, né? Esse é um livro também que eu acho que seria interessante. Então, assim, a gente nota nessas leituras que nunca existe um propósito de responder, um propósito de encontrar o fio condutor, vamos dizer assim, o discurso imanente da obra, mas apenas comentar possibilidades do inacabado, né? Isso pode resultar num trabalho muito bonito, que eu acredito que será o seu.
como você mostrou aí que pretende, e já deve estar fazendo isso, e articulando, né, criticamente, né, um debate entre as noções de autor, leitor, recepção, acho que você é uma solução metodológica interessante, especialmente pelo exemplo que você deu aí, de que as edições elas vêm aparecendo com diferenças. Quer dizer, a obra ela vem sendo refeita, recriada pelos editores. Então, há simultaneamente um estatuto de autoria nesses editores e também de leitor. Na verdade, o editor é uma figura, vamos dizer, intervalar entre a noção de leitor e a noção de autor. Isso é posto mais fortemente num caso como esse. Quer dizer, de repente, a gente não está lendo nem o Fernando Pessoa, né? A gente está lendo a leitura, né, de alguém sobre uma obra do Fernando Pessoa. Ou seja, ainda tem a noção de tradutor, que eu não anotei aqui, mas que ainda poderia também entrar como um elemento de discussão, né? Então, o editor, ele simultaneamente tem um grau de autoria, né, de leitoria, vou dizer assim, e também de tradução. Todo esse conjunto te levaria para uma discussão sobre a recepção da obra. Mas, como eu não vi você tratar, né, dessa outra abordagem, que também é monumental da recepção, e na altura que está o trabalho, eu nem acho que isso seria uma exigência, mas é só para você saber, né, ter consciência de que você está caminhando sempre paralelo também à noção de recepção, especialmente nesse caso das transformações da obra a partir, né, das inclinações, vamos dizer assim, de cada edição. Para terminar, João, eu só fico pensando assim, no final das contas, o teu trabalho ele vai ser uma discussão principalmente sobre essa noção do inacabado ou sobre a obra em si, né, objeto aí, no caso, do Fernando Pessoa. Ou se dialeticamente você vai realmente colocar essas duas questões em discussão, certo? Acho que é isso. Sim, obrigado, professor. Muito obrigado. Bem, eu vou tentar responder conforme a sequência dos pontos que o senhor foi levantando. Para começar, essa ideia de totalidade da obra é muito interessante, porque no caso do Pessoa, ele perseguia uma totalidade. Ele era um autor obcecado pela obra como um todo, bem acabado, e ele deixou muitos escritos críticos e teóricos em que ele defende e julga e elimina autores, enfim, ou valoriza conforme esse critério de uma totalidade. E uma frase que ele cita muito, que ele atribui a Aristóteles, é de que o poema é um animal. É uma frase que volta e meia surge nos escritos teóricos dele, dando assim para a gente uma possível origem para essa ideia da obra como um organismo, ou seja, em que as partes se correspondem e formam um todo que funciona harmonicamente, equilibradamente, né? E aí o problema de um livro como Fausto é que, enquanto para essa concepção do teórico ou do leitor Pessoa, o poema deve ser um todo feito de partes, na verdade, o que nós temos, no caso do Fausto, são partes sem um todo, não é? Como, inclusive, tem um dos poemas do Guardador de Rebanhos que começa dizendo assim, a natureza é parte sem um todo, e, no caso, o Fausto é isso, né? E o livro do Desassossego também, e como muitos outros projetos que ele deixou inacabados. Sobre essa questão da materialidade em tensão com uma aura da criação, é um tema muito interessante, e eu tenho tenho me aproximado agora das materialidades da comunicação do Umbrecht, para ver se eu consigo equilibrar essa relação também, porque tem me parecido que, já adiantando a discussão, que, na verdade, a gente pode também pensar os documentos como uma performance, né? Os documentos não só como registro, não só como, enfim, mas os documentos também como uma performance, né? Ou seja, aquilo que o Umbrecht fala sobre a tensão entre a ideia de presença
e entre presença e sentido, não é? Né? A literatura não é só o sentido, como a gente se acostumou a procurar nas obras, e aí ele faz um levantamento histórico, um panorama histórico disso, desde enfim, do racionalismo cartesiano, depois a hermenêutica, etc. Enfim, é uma ideia que eu pretendo trazer para a dissertação, que eu ainda não consegui, dada a quantidade de coisas que eu tenho que, enfim, ler e articular, eu ainda não consegui colocar no texto, mas é algo que eu pretendo, pelo menos, pincelar ali em alguns momentos. Sobre as referências que o senhor propôs, eu vou procurar, sim, com certeza. O Valéry é um autor que pensou mesmo bastante sobre isso, né? E é importante ter ideias dele a respeito, embora ele se diferencie do Pessoa em muitos momentos por isso, né? Como eu já falei, o Pessoa buscava uma totalidade, é o que eu acho que realça a questão, porque assim ele não escreveu programaticamente fragmentos, né? Ele buscava escrever uma obra total e não concluiu. Agora ele não concluiu exatamente como o senhor levantou, não por incapacidade, né? Não é uma falha. O Fausto não é um fracasso, né? Ele como eu trago na dissertação, buscando o Agamben, que é um autor ao qual eu recorri no texto que eu submeti à sua avaliação na disciplina. Na verdade, eu entendo essa inconclusão como motivada pela própria potência da escrita, que se desdobra e que resiste a uma conclusão, não é? E é o autor que eu trago como referência maior para essa questão na dissertação até aqui, não é? Em diálogo com outros, como o Adorno, em alguns momentos da teoria estética, a própria Cecília Almeida Salles, com o Gesto Inacabado também, que eu já inseri, já citei e comentei. E um autor muito interessante para pensar isso também é o Peter Bürger, com a teoria da vanguarda, e aquela dialética que ele faz entre obra orgânica e obra não orgânica, né? Embora o Fausto não seja um poema, uma obra de vanguarda, de jeito nenhum, ele é quase todo escrito em metro regular, ou, enfim, em versos brancos, mas metro regular. A ideia de uma obra não orgânica, ou seja, que subverte aquela própria intenção do poema como um animal, da obra como um organismo coeso, é o que a gente percebe no Fausto, e é uma possibilidade de reflexão que se abre bem interessante. Dentro dessa perspectiva, desse conflito, não é? Como eu venho pontuando. E para terminar, sim, na verdade, antes de terminar, a questão da edição ela é muito importante, porque o fato de ser um conjunto totalmente desordenado, aquilo que eu chamo de constelação de textos, de fragmentos, é o que mais uma vez, ao longo do processo editorial, vem demonstrando a potência da obra, porque são até aqui 4 Faustos diferentes, né? Nós não temos um Fausto. E, na verdade, é uma ideia a qual eu penso às vezes, mas eu não sei se eu posso afirmar isso assim. Não há um Fausto, né? Não há um Fausto. O que há são primeiro, documentos, não é? Aquilo, para se tornar um livro, precisou passar pela mão de um primo primeiro. O primeiro editor era um primo do Fernando Pessoa, do Alto Freitas da Costa, porque, na verdade, e aí tem isso também, se a gente for restringir o conceito de obra, acaba que a única obra do Pessoa é Mensagem, que foi o único livro em português que ele realmente preparou e publicou em vida, né? O resto é trabalho dos editores, como o senhor mencionou mesmo, que atuam como intérpretes, né? Uma questão que eu levanto, a edição como interpretação, e sim influenciando a recepção, porque cada Fausto propõe não só
um livro diferente, né, não só uma obra diferente, mas também uma possibilidade de entendimento do que seja até a própria literatura, o próprio funcionamento do discurso e da recepção, etc. E isso influencia muito na leitura, na recepção, porque se você pegar cada um dos Faustos e ler independentemente, são livros totalmente diferentes. E eles divergem não só nessa organização textual, mas também, às vezes, em palavras que são lidas de modo diferente devido à letra, muitas vezes, incompreensível do Pessoa. E uma palavra lida de modo diferente por cada editor interfere no sentido do poema também, e por aí vai. E, para terminar, a minha abordagem, ela parte do inacabamento como um problema geral, né, do inacabamento do fragmentário, para depois entender como isso se dá no Fausto, tendo em vista as particularidades já mencionadas, e como esse impacto repercute depois na edição e na recepção, e por aí vai, fechando assim uma ideia do que seja esse problema como um todo. É isso, por enquanto. Obrigado. Bom, muito bem, João. Eu realmente não tinha me tocado para esse detalhe importante, dessa tendência também idealista da obra, ou pelo menos predominantemente em alguns dos heterônimos, né, no Fernando Pessoa, e o confronto entre isso e um tipo de obra que, de alguma maneira, contradiz essa noção mais idealizante, de fato. Acho que tem um proveito aí realmente muito, muito interessante. Eu tenho só para fechar essa minha parte aqui em relação ao teu trabalho e passar para o Dalaí, para mim foi muito interessante eu ter, de alguma maneira, trabalhado junto à obra de um poeta, né, essa obra que foi me chamando cada vez mais para perto dessa noção, né, por exemplo, de um processo de criação que aparentemente não deixa vestígios, né? E está tudo muito na ordem do imaterial, que foram os estudos que eu fiz sobre a obra do Luiz Bacelar. E aí saiu até um texto, né, meu e de uma orientanda minha que estudou a obra dele durante a graduação, na iniciação científica, lá na Manuscrítica, no número mais recente. Saiu esse mês, né, que a gente fala sobre o imaterial e o inacabado no processo de criação lá do Frauta de Barro, do Bacelar. Né? Depois, se você quiser dar uma visitada lá, o nosso texto está lá. Bom, eu acho que agora eu tenho que passar, então, para minhas considerações sobre o trabalho da Laí, certo? Vamos lá. A Laí, acho que eu precisaria primeiro um pouco saber, normalmente eu não pergunto isso não, mas normalmente vou direto, né, ao que o trabalho está propondo, eu tenho algumas anotações aqui quanto a isso. Mas antes a Laí não está na sala, verdade. Não sei se está chovendo aí para vocês, aqui está chovendo e às vezes a internet fica ruim. Cássia, eu teria uma sugestão, assim, já que o encontro aqui está sendo gravado, eu poderia fazer meus comentários, né, e ela assistiria depois a gravação. Não é o ideal, mas nesse cenário, né? Isso, ela realmente não consegue o acesso. Eu peço, então, professor, para fazer as observações, aí ela vai assistir depois, claro. Uma pena, mas a chuva está impedindo que a Laí retorne. Então, pode seguir. Pois é, tudo bem, acontece. O que eu iria perguntar para a Laí seria a origem, né, da proposta dela, né, como que ela chegou a essa ideia de uma investigação em relação aos contos de fada, né? Porque eu tenho algumas preocupações em relação ao trabalho dela, vou tentar externar aqui para que ela, de repente, encontre algumas respostas, né? A minha pergunta sobre a origem dessa ideia é porque, na verdade, se trata de um tema realmente muito, vamos dizer, muito saturado, né, até os autores, por exemplo, que ela trouxe, são grandes referências em relação ao tratamento desse tema em diversas perspectivas,
né? Então, eu acho muito difícil trazer uma coisa, não vou dizer nem nova, mas pelo menos recombinante, né, que seja, em relação à análise de contos de fada, mesmo uma análise intersemiótica, vamos dizer como ela propõe. Então, essa era a minha preocupação principal, assim, né? Para que o trabalho dela não se torne uma simples repetição, né, do que já foi dito, e mesmo um experimento que busque respostas que talvez ela já tenha de partida. Como uma das linhas que ela vai utilizar para as análises dela, por exemplo, tem a ver com o estudo dos símbolos, né? Eu sempre tenho uma preocupação com essa abordagem, para que não se caia, né, o investigador, né, o pesquisador, não caia numa armadilha muito comum em relação aos símbolos que tem a ver com aquela ideia, por exemplo, da arbitrariedade, né? Que existe também a construção, vamos dizer, social, e a construção subjetiva também, né? A recepção do símbolo, ela é duplamente social e subjetiva. Então, isso faz com que haja sempre uma possibilidade nova em relação ao símbolo. Aliás, o símbolo, ele, ele continua como tal na medida em que ele tem a capacidade de se renovar, né? E se renovar por diferença, muitas vezes. Por isso que, muitas vezes, um símbolo, ele quer dizer uma coisa, quer dizer o contrário daquela mesma coisa, porque o processo de constituição, né, social, histórica dele, passou por muitos filtros, entre os quais a subjetividade, as releituras. Então, a armadilha aí, o perigo aí é sempre de que você busque um significado que, na verdade, você já tem de antemão, né? Porque os manuais indicam que o símbolo quer dizer X ou Y. Como a proposta dela tem a ver com vamos dizer, as relações, né, entre linguagens diferentes, como a literária e a linguagem cinematográfica, né, audiovisual, aí estaria, né, talvez uma riqueza que ela pode aproveitar para dissolver um pouco vamos dizer, dessas amarras próprias também dos estudos do símbolo, né? Eu acho que se ela, por exemplo, investir nessa crítica da linguagem, o trabalho dela tem um potencial interessante. Se ela, por exemplo, questionar os modelos simbólicos de cada uma dessas produções que ela trouxe, que são de épocas bem distintas, né, a partir do que cada contexto dessas obras promoveu, reforçou, ou endossou, ou esvaziou do símbolo, o trabalho dela ganha mais potencial ainda de se configurar como uma leitura interessante. Então, são dois encaminhamentos que eu estou dando para ela. Primeiro, investir numa análise das linguagens, das diferenças entre as linguagens, e investir numa contextualização de cada uma dessas obras e em que nível, em cada uma dessas obras, de acordo com o contexto em que elas foram engendradas, vamos dizer, priorizou, né, ou minimizou certos aspectos do símbolo, para que ela se surpreenda com o próprio trabalho dela, né, para que o trabalho não seja esse conjunto de respostas prévias. Uma outra questão que eu indicaria para ela pensar, é como ela trouxe uma abordagem também da literatura comparada, né, no texto e na exposição dela. Assim, na verdade, o que ela está trazendo ali da literatura comparada, se for aquilo que ela mostrou mesmo, né, sustentando ali... essa autora é uma autora clássica aqui no Brasil, que é a Tânia Carvalhal, né, uma das, vamos dizer, primeiras sistematizadoras do pensamento da literatura comparada no Brasil, né? Mas dos anos 80 para cá, quando a Tânia Carvalhal instituiu ali, né, algumas noções, vamos dizer assim, predominantes, né, no campo dos estudos da literatura comparada,
já houve algumas, vamos dizer, algumas tendências novas também. Essa parte da literatura comparada interessada em uma análise comparativa de linguagens, que eu acho que é o que ela está aproveitando principalmente da literatura comparada no trabalho dela, tá lá, a gente acha isso nos principais manuais realmente de literatura comparada, né? Mas existe um princípio que tem ficado cada vez mais forte nesse campo, né, no campo da literatura comparada, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, que foi muito, recebeu muita influência dos estudos pós-coloniais e, de certa forma, também dos estudos culturais que trouxeram contribuições para o domínio da literatura comparada, que é a ideia de desnível. É uma interpretação, em certo sentido, mais política das diferenças, né, entre as obras, ou, vamos dizer assim, o conjunto de obras de determinada geografia política e cultural. Quer dizer, aquilo que classicamente na literatura comparada era o comparatismo das diferenças, hoje é uma interrogação a partir das diferenças a respeito assim, dos desníveis de capital simbólico que um contexto de produção tem em relação a outro, né? Como ela está dispondo aí de várias fontes, de lugares e épocas diferentes, uma abordagem comparatista atual questionaria, né? Mesmo uma abordagem comparatista interessada nas diferenças de linguagem, como é o caso do trabalho dela, questionaria também o grau de capital simbólico dessa produção em relação àquela, os tipos de linguagem, vamos dizer assim, mais subalternizada ou menos subalternizada, os tipos de conteúdos mais ou menos subalternizados que constituem essa ou aquela linguagem, né? Isso atualizaria bastante o trabalho dela em relação à literatura comparada. Discussões sobre vamos dizer, essas faces mais atuais da literatura comparada, ela vai achar nas publicações da própria Associação Brasileira de Literatura Comparada. Nos últimos congressos que geram essas publicações, né, isso tem sido muito recorrente, esse tipo de discussão, né? De um certo grau político, vamos dizer, da linguagem artística, e principalmente do ponto de vista da crítica, né? Do ponto de vista político, que vai privilegiar certos conjuntos de autores, ou obras, ou temas, muitas vezes, em detrimento de outros. Então, eu recomendaria a ela uma pesquisa, né, em relação às produções que têm surgido. Cada congresso da Abrali gera uma produção que reúne, sobretudo, né, as palestras e as conferências. Essas conferências, elas são escolhidas nos congressos, os conferencistas e as conferências são escolhidas de acordo com vamos dizer assim, a discussão que a organização quer propor naquele momento. E a literatura comparada está sempre se discutindo e rediscutindo. Então, valeria a pena ela dar uma olhada nas publicações aí dos últimos 4, 5 congressos, pegasse as conferências mestras, assim, para ver em que direção, né, os estudos comparados têm ido nessas pelo menos nesses últimos 10 anos, né? Ela encontraria bastante material aí, né? Então, a minha preocupação principalmente é essa, o que ela traz realmente de novo em relação a um tema tão batido como esse. E eu me coloco à disposição também, se ela quiser, a dialogar mais. Ela tem meu e-mail aí, né, que ela mandou e-mail para mim, e eu fico à disposição para entrar num diálogo mais aprofundado, que a gente não conseguiu fazer aqui agora por causa dessa limitação técnica, né, mas gostaria depois de ouvir também o que ela tem a dizer, e pode ser pelo e-mail, se ela quiser. Ok, professor. Eu acho que ficar disponível para depois é importante. Aproveita, João, também. Muito considerações importantes, essa retomada
do que tem sido feito de estudo em literatura comparada no país, realmente é importante para organizar os trabalhos, né? Todos os trabalhos que tratam acerca disso. Uma pena a Laí não poder ficar, ela tentou retornar, mas chuva e nossa internet aqui no Amazonas tem limite, realmente. Fica, então, para que ela depois possa dialogar com o senhor por e-mail e verificar, e ter realmente esse aporte. O trabalho que os meninos, olha, eu chamo de os meninos, os mestrandos, fizeram na disciplina e trouxeram para o seminário, ele realmente é um trabalho de replicar estudos já consagrados com relação à teoria e método. E por isso que é interessante ver que a Laí pôde recorrer a muitos, e a mais, claro, trabalhos que tratem dessa abordagem, né? Importante até, essa turma de mestrado é uma turma com muitos professores, né? A Laí é um desses casos, professores que foram aprovados pelo edital para a formação de mestres na SEDUC, e há sempre essa preocupação de retornar para a sala de aula com um olhar da literatura, e esse olhar da literatura em relação ao cinema é bem saudável, realmente, a gente sabe, né, para o ensino básico. Obrigada mesmo, professor, pelas observações, pelas considerações feitas acerca da apresentação da Laí, do texto, né, que ela enviou, tanto o João quanto a Laí enviaram um texto prévio para que o professor fizesse a leitura. Eu agora abro aqui para agradecer, eu agradeço e vou abrir para que João também possa falar, o professor Alisson fica à vontade também para falar. Enquanto a gente faz essa gravação, tenho recebido notícias muito tristes acerca da situação em que a gente está vivendo. Então, seguimos aqui com leitura, com debate, com o pensamento acadêmico e o coração na mão com relação a tudo que está acontecendo no nosso estado, né? Deixo, então, aqui palavras para a gente fazer um encerramento. Encerramento fica com vocês, então, João, pode falar, professor Alisson também. Bem, obrigado. Eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Alisson, as contribuições. Foi muito importante, porque eu já o conhecia, como ele disse, e sabia que a gente poderia ter um diálogo dentro do mesmo horizonte de interesses e preocupações, e foram contribuições que eu realmente vou considerar e as leituras, né? Vou fazer as leituras, e se nós tivermos uma outra oportunidade ainda, espero que a gente possa ter um outro diálogo já com outros resultados e enfim, novas ideias, né? Novas respostas ou ensaios de resposta, ou novas perguntas também para esses problemas que eu acho que não podem ser totalmente fechados, né? Concluídos ou, enfim, acabados como os textos. É isso, agradeço também a professora Cássia e os colegas presentes, e desejo a todos um belo ano, pelo menos um ano que dê para suportar, né? Melhor do que 2020. É isso. Um abraço a todos. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, né? Não é a primeira vez que eu participo desse evento, é a primeira vez só nesse formato. Parabenizar o João, a Laí, né, pelo empenho, com o mínimo de foco, né, para que consiga realizar o seu trabalho, merecem realmente parabéns, né? Parabéns também à professora Cássia, que tem conduzido esse trabalho de metodologia no PPGL, né? Isso é muito importante para o amadurecimento, né, da crítica, né, dos alunos e dos modelos mesmo de leitura, né, que vão ser desenvolvidos aí ao longo das pesquisas. Realmente, esse momento ainda continua difícil, né? Mas eu espero que a gente consiga, né, lá na frente, poder olhar para trás e ver o que a gente aprendeu com tudo isso também. E a literatura nos ajude nisso também.
Obrigada, professor. Obrigada, João. A Laí vai ouvir meu obrigada. Parabéns pela participação e apresentação de todos. Fica aqui um grande abraço e um agradecimento em nome também da professora Marta Monteiro, que é vice-coordenadora do evento. Até a próxima.